Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 e depois o versículo 33, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu quero falar sobre escalas de valores, eu quero falar sobre Deus, eu quero falar sobre família, eu quero falar sobre trabalho, sobre igreja, sobre ministério, amigos, lazer. São uma sequência de valores. Todos devem ocupar seus lugares em nossas vidas. Nenhum deles substitui o outro. Todos precisam ocupar o lugar devido em nossas vidas. Então eu quero gastar esse tempo, eu quero ganhar esse tempo com vocês, falando dessa escala de valores. E eu tomei por base esse texto de Jesus ensinando no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27 e 33, porque é um texto bem confrontador. Porque eu aprendi que se a gente sair ali da igreja achando que a gente é alguma coisa foi falado de errado. Eu tenho que sair daquela porta ali dizendo: miserável homem que sou, querendo melhorar, querendo ser uma pessoa melhor em Deus, querendo ser uma pessoa melhor em Cristo, querendo ser uma pessoa melhor na sociedade, porque a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha. Você entende? Não é só mais deixar de roubar, tem que deixar de roubar e começar a trabalhar, é exercer alguma coisa relevante na sociedade. E uma história que me marca muito quando eu falo disso: às vezes nós estamos meio que na contramão da sociedade, das pessoas, porque a gente às vezes está indo de encontro a uma música aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu acho que é assim mais ou menos a música. E quando nós precisamos entender que nós devemos andar na contramão, nós somos como um navio que navega no oceano, e o oceano é o mundo. Nós estamos navegando no oceano, mas nós não somos do oceano, nós somos de Cristo. Nós navegamos no navio de Cristo, nós até caminhamos ali pela água, mas nós não pertencemos a ela. Nós precisamos entender isso de alguma forma, criar um meio de nós buscarmos fazer algo para o reino de Cristo. E aí nós precisamos entender quais são as escalas de valores que existem dentro de nossas vidas. Porque é fácil na teoria, é fácil dizer que eu tenho Deus como prioridade, a minha família como segundo lugar, o meu trabalho, a igreja como terceiro lugar. Em quarto lugar eu tenho o meu ministério, os meus amigos, o meu lazer, enfim, uma infinidade de outras coisas. Mas e na prática? Porque para eu tomar a cruz de Cristo e levar, eu preciso deixar a minha mochila de lado, a minha mochila de exigências, a minha mochila de desejos, a minha mochila de pretensões, e eu preciso substituir pela cruz de Cristo. E às vezes a gente não quer, porque primeiro eu preciso arranjar um casamento, estudar. Não estou dizendo que isso é ruim, eu vou falar de escala de valores. E aí no versículo 33 ele diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia à metade das coisas que tem, não pode ser o meu discípulo. É isso, irmãos?
É o quê? É quanto? Tá difícil de falar, né? Mas nós vamos ter que ler, para vocês vão memorizar esse versículo aí. No 3, 1, 2, 3. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí? Será que ele é, na escala de valores, a primeira pessoa de nossas vidas? Ele não está dizendo que não é para a gente não ter as coisas. Ele está dizendo que nada pode substituir Ele. Nada e ninguém pode substituir a Cristo. As nossas bênçãos não podem nos afastar de Deus. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e aquilo nos afasta de Deus. Às vezes nós queremos algo e Deus nos dá aquilo, e aquilo que Deus nos deu acaba nos afastando de Deus. E é um perigo isso. Às vezes o trabalho nos afasta de Deus. Às vezes um carro nos afasta de Deus. Você entende que nós temos que tomar cuidado para as bênçãos de Deus? A nossa família é algo mais valioso que nós temos na terra, a nossa família. Se nós tomarmos cuidado, não tomarmos cuidado, às vezes a nossa família nos afasta de Deus, porque nós nos preocupamos apenas com aquilo. E Marcos capítulo 12, versículo 30, é aquela pergunta emblemática do mestre da lei para Jesus, que eu quero compartilhar aqui com vocês. 28, por favor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Meu Deus. Existem outros senhores tentando alcançar o domínio do nosso coração, gente. Existem outras pessoas querendo roubar o domínio do nosso coração. Nós estamos vivendo aqui como se nós fôssemos viver eternamente. A nossa vida é finita aqui na terra, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele é eterno em Deus. E essa escala de valores define para onde nós queremos ir. Essa escala de valores define qual é o rumo que nós queremos tomar para as nossas vidas. Que o mundo é ruim, né? A gente às vezes falava nada disso. Tem um monte de coisa agradável para a nossa carne lá. Mas isso nos aproxima de Deus ou nos distancia de Deus? Quando Deus falou para Adão e para Eva e disse: olha só, de todo fruto vocês podem comer o que vocês quiserem, mas do fruto da árvore do bem e do mal não comam. Olha a quantidade de fruta que tinha, eu imagino, né? A imensidão de fruta que tinha ali. Tinha uma que Deus deu a orientação para que eles não comessem, porque aquilo ali afastaria eles de Deus. E adivinha o que eles fizeram? Comeram. Foram enganados porque quiseram. Sim, o inimigo, ele é astuto, pessoal. Irmãos, a Bíblia diz que ele é astuto. Tem que tomar cuidado. Mas se nós tivermos o Senhor como o primeiro na nossa escala de valores, nós não vamos tomar decisão sem consultá-lo.
sem perguntar a Ele. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente não comete pecado sem saber não, tá? O Espírito Santo já comunicou com a gente, já falou com a gente faz o que a gente quer. E nós escolhemos nos afastar. Quando eu não tenho o Senhor como a primazia, a pessoa mais importante na minha escala de valores, eu escolho afastar. E é super delicado, porque o nosso coração, ele quer ser o centro, ele quer ser o Senhor, ele quer tomar as decisões por nós. Eu sempre digo para as pessoas que estão próximas, eu sempre falo para a minha família, uma das coisas que eu aprendi: não faça nada com expectativas em outra pessoa que não seja em Deus, porque senão nós vamos nos frustrar. Porque o nosso coração é assim, gente. O nosso coração, ele quer guiar as nossas vidas para caminhos de distrações que nos levam para longe de Deus. Nós precisamos continuar olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos colocar o Senhor como a pessoa mais importante, não só na fala, na teoria, mas na prática. Que Ele seja o centro de nossas vidas, que Ele seja o número 1 de nossas vidas, que nós, de alguma forma, façamos valer a pena a morte dEle, o sacrifício dEle, porque Ele não morreu em vão, Ele morreu por nós para nos dar salvação. Nós só estamos justificados porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Nós só estamos justificados porque Ele derramou o sangue dEle em meu lugar e em seu lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, e Ele não tinha culpa, Ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por mim e por você. Aquele madeiro era nosso, aquela cruz era nossa, aqueles cravos eram nossos, mas Ele escolheu se fazer pecado em nosso lugar. Só que Ele não nos obriga a colocar Ele como o número 1 na escala de valores de nossas vidas. Isso nós precisamos escolher, nós precisamos decidir ter Ele